E aí, galera do 89, aqui é a Pamela Espíndola e eu conversei com Letícia Marques, diretora do documentário Faça Você Mesma, que fala sobre o movimento punk feminista Riot Girl, que surgiu no início dos anos 90 nos Estados Unidos e mudou não só a cena musical mundo afora, como também a vida de muitas mulheres. Então tá, para começar, Letícia, qual foi a sua maior inspiração, né, para produzir o documentário Faça Você Mesma? A maior expressão é o próprio movimento Riot Girl, né? Ele me inspirou muito na minha vida e carrego isso comigo até hoje. Então, foi algo que me formou ali como pessoa, como ser humano, quando eu tinha 15, 16 anos de idade. E aí chegou um momento, assim, né, quase 20 anos depois, que me deu esse estalo de saber que era importante estar registrando, documentando essa história, né? Dessas mulheres, assim. Então, a música, especialmente a música feita por mulheres, e sempre foi algo que me acompanhou na vida, assim, né? Desde que eu sou adolescente. E fez eu passar por muita coisa, até hoje, na verdade. Então, eu acho que vem desse movimento, né? De saber da importância desse movimento que o Riot Girl na minha vida e na vida de muitas garotas e mulheres. E de querer né, colocar a câmera e, de fato, escrever isso na nossa história, né? Escrever essas histórias, né? No imaginário assim, brasileiro e no cinema brasileiro. Então, acho que... E saber que existia uma lacuna, assim, né? Que a gente não tinha essa história contada, nem em livros que existem lá fora, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra... Mas no Brasil esse movimento foi super grande e teve várias bandas e ainda tem, né, várias bandas tocando aí e não ter tido esse registro, né? Então eu acho que parte dessa lacuna, né, de querer estar preenchendo isso e desse movimento até hoje caminhar comigo assim e sentir essa importância, né? Meio que volta um pouco porque eu também li alguns livros que saíram assim de bandas daí fora do Brasil, mas que retomaram assim também, sabe? Então esse sentimento anos 90, essas bandas que estavam lá nos anos 90 e anos 2000, assim, retomam assim também, então dá uma certa vontade de estar, né, de relembrando, né, uma certa nostalgia do que foi aquilo tudo, sabe? Uhum. Legal. E o documentário ele traz, né, um compilado que eu achei muito interessante de entrevistas com essas mulheres, né, que fizeram parte dessas bandas que trouxeram esse movimento feminista da música no Brasil nos anos 90, como você disse, como as meninas Dominatrix, que elas dominam ali, né, o documentário, e da banda TPM também. Na sua opinião, qual foi a importância assim, dessas mulheres pro rock nacional e para a música hoje? Como que você enxerga a importância delas? Eu acho que a importância, assim, primeira é ter aberto esse espaço, né? Não só do diálogo, mas de fato de ocupar esse lugar, dizer a gente vai tocar, a gente vai estar no palco e, e a gente vai, né? A gente vai se expressar, a gente vai tocar, a gente vai criar esse espaço, né? Porque não existe esse espaço. Então, acho que primeiro é esse lugar de desbravar mesmo, sabe? E serem as primeiras a conseguir se colocar ali para que outras viessem depois, né? Que também se inspiraram nelas para montar suas próprias bandas. Então tem esse primeiro lugar de ocupar esse espaço e que é muito importante. E aí eu acho que no segundo momento é esse de inspirar outras garotas e mulheres a também ter suas próprias bandas, né? Eu acho que né, você vê uma mulher tocando e se expressando, né? Eu acho que como artista também, né? No contexto mais geral, eu acho que a gente vê que é possível também fazer, sabe? Eu acho que isso é empoderamento, né? Então tem esse empoderamento feminino, esse empoderamento pela música, né? E pela liberdade de expressão, que eu acho que também que eu, até hoje tá aí, sabe? Eu acho que ele lá atrás inspirou várias delas que hoje ainda tem bandas, sabe? Não só acho que fazer bandas, mas também várias mulheres que são artistas plásticas, que trabalham De nesse, outras né, formas, né? meio de outras formas, né? Eu acho que o Riot Girl, ele traduz isso, assim, sabe? Eu acho que naquele momento ele empodera pela música, mas acho que ele empoderou as mulheres de várias formas, assim, a seguirem as suas vidas. E isso até hoje, assim, acho que agora, acho que em 2015, 16, ali um pouco, 17, também teve alguns outros festivais, né, reunidos por mulheres e feito onde a maior presença são mulheres ou pessoas hoje que se identificam como não binárias, por exemplo, né, ou a comunidade LGBTQ,
que voltaram, assim, que começaram a ter esses shows, assim, né, e eventos, assim. Então, eu acho que a gente está vendo também um novo lugar, né, um novo espaço que elas estão retomando, assim, que foram inspiradas por essas bandas lá nos anos 90, né. É, e que de fato foram elas, né, que incentivaram mesmo, porque as mulheres acho que não achavam que era capaz e não tinham coragem de mostrar quem elas realmente eram, né. E isso desde pintar o cabelo, a usar uma bermuda, a tudo, né. Por exemplo, eu, como algumas até que estão no documentário, entrevistadas, né, e conversando com elas que estavam lá, que depois formaram bandas e também não, como público como eu, né, também, assim, conheceu o feminismo, né, então, claro que depois a gente vai ler mais sobre as feministas, né, e mais a teoria, mas as mensagens, de novo, na ideia do empoderamento, de você ir fazer as suas coisas, que tava isso nas letras do Dominatrix, por exemplo, né? Tinha uma música de protesto, mas também tinha músicas de amor, assim. Então, eu acho que, né, esse lugar quando se ocupa isso, né, que você também se sente identificada, né, e que o seu sentimento, a sua experiência também, você consegue se espelhar nela através de outras pessoas. E eu acho que isso é muito importante para, né, para nós, assim, para mim, eu acho que para todas elas, assim, eu acho que é uma forma de você levar a vida não tão sozinha e saber que você não está sozinha, sabe? Então, eu acho que isso também formou a gente, deu uma força ali né, nesse momento que a gente está aprendendo a navegar no mundo, sabe? Legal. E qual foi fala um pouquinho sobre o processo de produção, vi que você teve que viajar, como foi esse processo de gravação, de produção do documentário, quanto tempo também? Então, o filme a gente começou a fazer as entrevistas que eram entrevistas de pesquisa que também, né, acabaram entrando no filme, mas começou em 2016 e aí a gente fez as primeiras entrevistas e aí eu fui fazer uma residência em Nova York para desenvolver essa ideia do filme em um roteiro, isso também em 2016, aí quando eu voltei, aí em 2017 a gente fez algumas filmagens também em São Paulo e Santos, para daí lançar a campanha de financiamento coletivo para terminar o filme, né? Para fazer as entrevistas finais, né? Então, em janeiro também tinha ido, nesse ano de 2017 também tinha ido em Sorocaba, no Girls Rock Camp também, que a gente fez várias entrevistas. Aí depois teve março, a gente fez Santos e São Paulo, e aí a gente lançou a campanha do financiamento coletivo, que foi em julho, agosto. E aí, conseguindo, né, tendo sucesso a campanha, a gente finalizou, que foi filmar em Belo Horizonte e filmar em Portland, nos Estados Unidos. Então, a gente terminou as filmagens em 2018. Não, desculpa, 2017. Em 2017. E aí, então, e esse ano que a gente lança o filme. Então, assim, o filme tem aí uns seus 4 anos desde a pré-produção até a finalização, né? Até conseguir exibir ele no festival. Sim. E agora ele está com uma distribuidora que é a Long Company e a gente está, né, em processo de conseguir que a gente venda o filme. Então foram 4 anos, 2 anos aí filmando, fazendo entrevistas e também né, coletando os material de arquivo, fazendo decupagem, eu indo que não é um trabalho fácil, né? Não, foi um processo longo, porque num filme também tem essa parte histórica, né? Então, e aí ter que trabalhar com vários formatos, e aí você tem que, né, coletar de vários lugares, e aí conseguir o espaço para fazer, porque nem todo mundo hoje tem mais até esses aparelhos para tocar, né, essas fitinhas mini DV, e aí é um processo que demora um pouco, né? E aí, então foi isso, assim, acho que agora, nesse momento que a gente está, eu estou um pouco... 2020 está passando tão rápido que eu estou tentando agora... Nossa, tá, realmente. Lembrar do... Então, 2016, aí 2016 a gente filmou, 2018 foi quando... 2018 foi quando eu finalizei, eu entrei na montagem e aí fiquei, né, na edição, como eu fiz sozinha a edição, então foi um tempo longo, assim, para, né, conseguir fazer o filme e aí sair dele e observar o filme para de fato funcionar. E claro, teve pessoas que assistiram também, assim, ao longo desse período, mas
por ter feito por eu ter sido a montadora, assim, foi um processo mais longo, né? Então, 2018 foi esse momento de fazer essa montagem. E aí, entre 2018 e 2019, eu consegui pessoas para trabalhar comigo na pós-produção, também que foi um processo que demorou assim para né, conseguir negociar. A gente eu não cobri o financiamento coletivo, então eu tive que, né, fazer aos poucos, assim, sabe? E então aí demorou esse tempo, assim, né? 2019 foi a pós-produção. E aí a gente começou, aí eu comecei a enviar para os festivais, assim, né? Esse ano Legal. Inclusive foi premiado, né, recentemente nesse Festival Internacional de Cinema e foi o terceiro mais visto, é isso? Ele foi. Muito legal, Ele né? foi o terceiro, mas isso fiquei muito feliz assim com a recepção, né? Foi muito bacana, de repente, né? A gente imagina, a gente não esperava, né? Mas assim, ser online, né? Então a gente não sabe, mas conversando com o assessor e com o pessoal do festival, assim, eles falaram que foi um dos mais vistos. Foi muito legal, assim, poder ter essa abertura, né? Que talvez o filme não chegasse a tantas pessoas, né? Como foi dessa vez online, né? Então isso foi muito legal. É um desafio, né? Mostra como a força, né, feminina. Sim, e tinha vários documentários, né? Um festival de documentários sobre música, assim. Então eu fico bem feliz que a gente estava lá, né? Porque tinha o documentário da Pitty, mas era sobre ela, né? E aí tinha o da Sim. Kate Nash também. Aí eu fiquei pensando, nossa, né? Porque o documentário, a importância dele foi sempre, né, trazer né, todas essas várias mulheres. Ainda, claro que nem estão todas lá, né? Mas o que a gente conseguiu transpor O para a impacto, tela de né? cinema e que foi múltiplo, assim, né? Não foi uma pessoa, mas foram várias, né? E que começaram com algumas que daí se multiplicou, assim. Então, eu achei isso muito bacana da gente poder tá mostrando isso, assim, sabe? Que essa história foi feita por várias mulheres, sabe? E daí tem Sim. essa diferença de que alguns dos filmes, né, eles sempre focam em um protagonista, né? E, esse músico, ou essa musicista, né, que consegue sucesso, ou que inspira, né, outras pessoas. Mas eu achei interessante que, né, esse filme, ele tem essa característica diferente, assim, que eu acho que é bem específica e é muito legal, né, de ver que isso é diferente, né, que é um movimento mesmo, sabe? Queria saber também, né, porque como foi muito tempo de gravação, você mesmo falou que teve todo um arquivo, né? Quais foram os maiores desafios, assim, para você gravar esse documentário que você sentiu? Eu acho que o primeiro deles, eu acho que era, assim, conseguir fazer esse filme, né? A gente tinha várias cidades e aí tinha um orçamento X e conseguir entrar nele, assim, né? E querendo ou não, quando você viaja, são custos mais altos, né? A passagem aérea, assim. Então, eu acho que o primeiro desafio era esse, assim, de conseguir encaixar o filme, né? Ter esse orçamento e fazer esse filme e tentar falar de um movimento, de uma cena que não ficasse generalizado, sabe? Mas que eu conseguisse focar em algumas histórias e que também que eu conseguisse apresentar esse movimento mesmo focando em algumas histórias, assim. Eu acho que isso na parte, né, criativa, na parte da história, das histórias delas, na história do movimento em si, também foi algo que eu fiquei muito tempo tentando entender como que seria isso, né? Como que a gente pode falar de um movimento, mas também não passar pela vida de todas assim, mas o que foi, sabe? Então conseguir focar em algumas e criar um sentido disso, assim, né? Que ficasse. E que se desse essa ideia de sentido maior também, sabe? Tem a história delas, mas também foi algo muito maior, sabe? Eu acho que. Né? E eu fazendo um primeiro documentário, longa-metragem histórico, eu acho que nesse momento era isso, assim, nossa, como é que eu vou contar a história desse movimento, assim, quando você tem isso na mão, assim, né? E porque o filme tem mais ou menos três gerações, né? Se você ver, tem anos 90, daí a gente tem a Carol, a Marina, a Isabela, que são dos anos 90, depois anos 2000, e aí tem o atual, assim, então são esses três, tem várias gerações aí, né? E como conseguir condensar isso num filme, assim, isso foi um processo, é um desafio, né? Foi mais um desafio do que dificuldade.
Eu acho que esses são os dois, assim, acho que foram os dois desafios, assim, em relação ao filme, e eu acho que no processo final, assim, na pós-produção também, assim, né, de como conseguir resolver, assim, conseguir encontrar as pessoas certas para você conseguir finalizar, fazer esse filme, assim, sabe? Também como sendo a minha primeira experiência de um documentário, sabe? E você Acho que foram esses. pretende trabalhar em algum outro documentário futuramente, Ah, parecido, com algum outro tema? Ou partindo ou continuando mais ou menos desse tema do empoderamento feminino? acho que, assim, os meus projetos, eles sempre têm, assim, tem esse viés, do coletivo, assim, nessa ideia de movimento, as pessoas se Uhum. juntam e fazem algo incrível que mudou a vida delas de muitas outras pessoas, né? Eu dirigi uma série, criei uma série documental que é sobre um movimento chamado Permacultura, que está em exibição no canal Curta, e Ah, que legal. são pessoas que se unem para mudar a realidade delas e das pessoas que estão ali próximas com ações sustentáveis e uma tecnologia sustentável. Então, assim, essa ideia, né, do coletivo, de se juntar para criar alguma coisa, né, tá permeada assim, nos meus trabalhos. Nessa série, por exemplo, e também o fato, assim, uma das coisas, assim, uma equipe que seja majoritariamente de mulheres, e que as personagens ou protagonistas são sempre também majoritariamente mulheres, assim. Às vezes, normalmente são decisões, escolhas minhas, e às vezes também, assim, se eu for filmar na rua, como eu fiz esses tempos, todas elas eram mulheres, sabe? Eu cheguei para Uhum. filmar num bar e eram mulheres. Então, também tem esse caminho, assim, mas vamos dizer assim que os temas são diversos, mas eu sempre busco por essa perspectiva, né, das mulheres e da comunidade LGBTQ. Então, isso tá sempre assim, tá no meu trabalho, né? Então, essa série que eu fiz juntos, de 12 personagens, 11 eram mulheres, né? E são mulheres que trabalham numa área que quando você vai visitar a permacultura, por exemplo, você vê muitos homens, mas todas elas eram mulheres, assim, que eu encontrei, assim, então foi muito bacana. Também, elas também estão lá, né? Então isso foi legal de reverter isso, assim, sabe? Então isso é Uhum. algo que sempre tá, assim, sabe? Independente, não necessariamente o tema seja empoderamento feminino, mas uma mulher trabalhando, né, como na agricultura Uhum. e unindo as pessoas para fazer tal coisa. Então, todas elas têm muito essa característica muito autônoma, né? A autonomia é um dos temas assim que eu acho que está sempre no meu trabalho e aí relacionado, né, com as mulheres e esse lugar, esse espaço que elas ocupam que às vezes não são descritos, né, e vistos, né? Então, Sim. ele está sempre aí, né? Eu tenho, assim, agora eu não tenho nenhum projeto que eu estou filmando, mas tenho projetos assim, assim, né, para inscrever em editais e vamos esperar, mas agora não tenho nenhum, assim, que eu esteja em filmagem. Ah, legal. E que bom que deu tudo certo, né? Mesmo meio de uma pandemia, né? Deu tudo certo. Com o Sim, lançamento e eu tudo. acho que uniu, assim, né, eu acho que ele acabou que uniu mais, assim, né, porque o tanto de pessoas que assistiram, mais pessoas assistiram por conta de festival ser online, então teve pessoas que no norte, no nordeste podiam assistir, que nunca assistiram, né, como o festival Sim, fosse fisicamente em São Paulo, então, e o Brasil sendo enorme como é, então eu acho que isso foi muito legal, porque atraiu várias pessoas gente. puderam assistir, teve mais acesso, né? E as pessoas puderam ter mais acesso, né, a esse conteúdo. Porque se o festival fosse físico só em São Paulo, algumas pessoas, né, não iam conseguir ver, É, assim. porque às Então eu vezes achei passa isso. despercebido, né? Até mesmo esses festivais, não é todo mundo que tem acesso, né? A esses festivais. E de repente ali na internet pegou um público que muitas vezes nem frequenta o festival, né? Isso foi legal, eu acho. Sim, sim, sim. E eu acho que eu queria comentar um pouco, voltar um pouco antes que eu tinha perguntado se acha que mudou, né? Também Uhum. eu acho que eu posso dizer que
Eu acho assim que com certeza eu acho que mudou, assim, mudou no sentido de que, claro, existem mais mulheres tocando, assim, então o ponto de que estamos mais ocupando mais os espaços, né? Eu dirigindo filmes, você, né, no seu trabalho, eu acho que a Uhum. gente ocupando mais esses espaços, eu acho que já é uma forma da gente ver que alguma coisa mudou, sabe? Também não dá para dizer que É, não mudou, né? E eu acho que sim, tem mais bandas, eu acho que hoje também é mais fácil de você, eu acho que atingir as pessoas, talvez, sabe, e se unir, talvez pela internet, né? Eu acho que quando a gente antes tinha que trocar fitas cassete, eu acho que hoje você consegue que, se você pôr um som na internet, né, pode várias pessoas. viralizar. E você conhece várias bandas que falam, nossa, como que eu não conhecia, não conheceria. Então, pode viralizar, eu acho que a gente tem mais sucesso. Então, alguém criou lá um som, não sei, mora numa cidade X, criou um som, colocou na internet, alguém pode ouvir, sabe? Então, eu acho que Uhum. A também tem essa internet, facilidade, né? sim, que é diferente dos anos 90 ali que você mostra. Elas se encontrando na escola, formando banda ali na escola. Inclusive, eu achei isso muito legal. Elas contando, que fulana... tinha uma banda, aí cada uma viu que sabia fazer, tocar uma bateria e vamos se reunir. Acho que mudou mesmo essa maneira, né? Hoje a internet Eu acho que é eu a acho que elas escola. estão também. Assim, eu de como assim, não convivo muito com pessoas, né, as pessoas de 20 e poucos anos, quando tinha 20 e poucos anos, né? Mas eu acho que com certeza, assim, né? Você ter essas referências hoje também, tem essas bandas, né? E eu acho que o filme também ele vem para isso. Nossa, tem essa Sim, história do Ragga, olha que incrível, sabe? Tipo, é uma referência, assim, se você quer conhecer a história, né, do punk feminista, do punk rock, do hardcore, que, né, feito por mulheres, ele existe, né? Ele tá ali, sabe? que é um E movimento que às vezes até passou despercebido, né? Algumas meninas até da minha idade, assim, nem sabem que existiu esse movimento na música. Isso que eu achei interessante também. sim, e porque nessa época era mais difícil, assim, não tinha, né, assim, não tinha muita divulgação, né? Eu acho que hoje Uhum. o fato de fazer documentário também, na minha perspectiva de fazer documentário, tem muito isso, né, de encontrar histórias que talvez não seriam contadas se não fosse eu indo lá Sim, com a câmera, né, ou alguém, né, alguém com a câmera contando essas histórias, assim. Então, também teve esse é um, intuito de falar, não, a um gente registro tem muito que importante mesmo. E eu acho que só o fato da gente saber que hoje teve várias bandas e ainda tem, né? Eu acho que sim, eu acho que muda. Eu acho que o fato da gente, de uma garota poder ouvir, ter várias bandas no Brasil né, que se formaram e não estão mais juntas hoje, mas que existiram, né? Eu acho que já elas estão aí, sabe? A gente está aí, né? É só a Uhum. gente é só isso, assim, fazer matérias e fazer filmes e mostrar que tá lá, sabe? Mas existe, assim, então eu acho que só o fato disso existir, acho que já é muito importante, assim, sabe? Eu acho que muda, né? Cria um novo contexto e, tipo, de alguma forma muda, né? Essas realidades que a gente vive, né? Apesar que a gente, claro, vive num país que né, muito sexista, misógino, na América Latina mas tem todo esse movimento, né? Então, e ainda tem, né? Eu acho que é bem forte, assim. Talvez hoje a gente também, às vezes, me parece, tá, como tá em todo lugar, às vezes a gente também não enxerga, né? Então, Uhum. porque tá meio fragmentado, assim, né? Mas está dentro da sua própria casa, né? Convivendo com você. Mas eu acho que com certeza, assim, de lá para cá, claro que a gente pensa, né, em momentos políticos que a gente está vivendo, parece que Retrocesso. é um retrocesso. Mas eu acho que a gente fica, nossa, não, sério, eu ainda tenho que explicar isso, sabe? Cansativo, né? Não tem, né? Eu já acho que não tem, acho que a gente tem que ir indo. Não dá mais. A gente tem que ir com quem tá entendendo, vamos, sabe? Senão a gente vai. Não, eu achei Mas demais mesmo. Incentiva, né? Elas até falam até disso, tem uma parte no documentário que elas falam dessa parte de você desconstruir e depois reconstruir, né? Você vai descobrindo quem você é
as pessoas vão impondo o que você tem que ser, mas você vai, desconstrói tudo e vai reconstruindo e vai descobrindo quem você é. Eu achei muito legal essa parte que elas falam sobre isso. É bonito, né? Eu gosto dessa cena também. Eu acho que é um momento de reflexão, assim, né? Do que foi no primeiro momento, quando a gente é mais jovem, que a gente quer se rebelar contra tudo, e meio que essa é o nosso motivo, assim, né? O nosso ponto de partida, né? Até que depois você fala, não, mas peraí, mas onde eu tô nessa história, né? E até eu acho que como movimentos em si, né? Como que a gente quer estar junto, a gente quer pertencer, né? E aí a gente vai nessa coisa e de repente, uns anos mais tarde, a gente vai descobrindo os nossos feminismos, né? E o que mais a gente vai, a gente se identifica, né? E eu acho que, né? E o filme, a ideia do filme é um pouco isso. Eu acho que o Rag Girl, para mim, na essência, ele representa, ele fala disso, que ele é essa autodescoberta, assim, sabe? Que é você se dar a liberdade de você tá sempre se autodescobrindo e sempre se questionando, né? E sempre se auto se descobrindo, né? Sempre Se construindo, né? E então eu acho que essa ideia da autodescoberta para mim assim eu acho que é muito forte. E o filme ele traz isso assim, né? Quando a gente vê a Gigi, né, que ela dá aula de yoga e tem a sua vida hoje, e aí quando a gente vê a Carol também que está mudando completamente de yoga para um outro lugar, né, que é essa constante mudança, sabe? Então, né, o Rare Girl, eu acho que ele traz isso assim, essa porta de entrada que você pode estar sempre experimentando, sabe? E tudo bem, sabe? Tá tudo bem, você pode mudar hoje, ser outra coisa amanhã. É legal mesmo. E é uma reflexão muito importante, que às vezes a gente vai vivendo e vai esquecendo e às vezes a gente se perde, né? Eu mesma, quando eu assisti, chocou, assim, deu um choque. Você vai se... É igual o livro As Mulheres que Correm com os Lobos, né? Fala um pouco sobre... Eu tô com esse livro na minha cabeceira, na verdade, agora que você falou dele, que engraçado, pra ler. Tem um podcast muito legal que as meninas falam sobre esse livro e elas vão fazendo as reflexões sobre o livro. É muito legal. Mas tem no Spotify. Olha eu, não fazendo propaganda. Mas é muito interessante. Então deixa suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho, que é muito importante pra gente. Então, se vocês quiserem acompanhar mais os meus trabalhos, tem a página do Vimeo, que é www.vimeo.com/chipfilmes, que vai estar aí na descrição. Vai estar aqui, pessoal, aqui na descrição do vídeo, embaixo. E também tem também a minha conta no Instagram, que é Leti Marques, Leti Marques, Marquus. E aí lá também eu também posto sobre os meus projetos e aí vocês também podem acompanhar. Lá também tem um trabalho meu também no IGTV. Legal. E eu queria agradecer pelo convite. Foi um prazer e obrigada. Obrigada a você pelo seu tempo aí. Adorei mesmo a conversa. Então, obrigada, Letícia, pela sua atenção. Sucesso para você, seu documentário. E até uma próxima. Até. 89, a Rádio Rock.